Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui nesse momento para fazermos uma correção do livro de atividades das páginas 51 a 52. Espero que vocês tenham feito para que a gente, no momento da correção, venhamos ter bom proveito, certo? Assistam esse vídeo quantas vezes forem necessário para que o aproveitamento seja pleno. Então, aqui nós temos o primeiro slide, Colégio Tiradentes, Montes Claros, Matemática. Essa é uma aula remota dos dias 23, 29 até dia 1º de julho. Correção do livro de atividades, página 51 a 52. Bem, na primeira questão, fala assim, qual transformação foi feita em cada figura a partir do original? Por quê? Então, aqui nós temos 4 figuras numa malha quadriculada, certo? Se vocês observarem a medida da malha, ela é uma medida bem específica para facilitar o entendimento. Geralmente, a gente usa como padrão de medida na malha a unidade, né? Uma unidade, ou seja, 1 centímetro. Então, aqui nós temos a figura original, né? A figura A, a figura B e a figura C. Olha o detalhe da figura C. A figura C nós temos uma unidade padrão e metade da segunda unidade, certo? Vamos para frente. Transformação, figura e transformação. Na figura A, nós temos deformação. Por quê? Porque a largura dobrou e o comprimento permaneceu igual. Então, se observarmos aqui, nós temos a unidade, ó, o comprimento continuou o mesmo, 3 unidades padrão, porém, dobrou a medida aqui. Então, na altura, né? Na largura. Então, ela não pode ser considerada uma figura fiel, por isso que é chamada de deformação. Na figura B, vamos ver a figura B. Na figura B, então, olha, tudo analisando a figura de origem. Aqui são 3. Então, na largura, nós teríamos que ter quanto? 6, não é isso? Então, aqui, será que nós temos 6? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, essa largura bate certinho. E a altura, né? A altura aqui, 2. Então, teria que ser 4, porque dobrou a medida. E está certa, olha, a medida B está certinha. Então, é considerado uma ampliação, pois todas as medidas da figura foram dobradas. Onde era 3, passou para 6. Onde era 2, passou para 4. E a figura C? Vamos ver na figura C. A figura C eu tenho apenas uma unidade, mais a metade de outra unidade. Se analisarmos, nós vamos ter o quê? Qual é a metade de 2? É 1. Qual é a metade de 3? É 1,5 ou 1,5. Lembra lá de dinheiro? Qual é a metade de R$3? Não é 1,50? Então, uma unidade e meia também está certa. E essa mudança, essa transformação, nós chamamos de redução, pois todas as medidas da figura foram divididas o quê? Por 2, ok? A mesma coisa acontece quando nós vamos fazer uma receita. Se nós queremos que a receita saia do mesmo jeito que a original, nós temos que ter muito cuidado no preparar. Por quê? Porque se eu vou dobrar a receita para eu ter, ao invés de 10 porções, eu ter 20 porções, eu terei que dobrar os ingredientes por 2.
Então, tudo que está aqui, eu vou ter que alterar. Então, veja bem, 1 quilo de mandioca, 3 xícaras de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga, 200 ml de leite de coco, 100 gramas de coco ralado, uma pitada de sal, 1 xícara de leite e 4 ovos. Vai pensando aí nesses ingredientes. E agora, está querendo, complete a quantidade necessária de alguns ingredientes para dobrarmos, para termos 20 porções. Então, onde era 1 quilo de mandioca, eu vou ter que colocar o quê? 2. Onde era 3 xícaras de farinha de trigo, 6. Onde era 100 gramas de manteiga, agora vai ser 200. Mililitros de leite, onde era 200 mililitros de leite, agora 400. Sempre multiplicando por 2, ó. Era 100 gramas de coco ralado, agora 200. Onde era 1 xícara de leite, agora são 2 xícaras de leite. Onde era apenas 4 ovos, agora são 8, certo? E ainda, se eu tiver que alterar as porções para ter 30, então eu vou acrescentar. Vou sempre acrescentando. Então, aqui eu vou ter 3 quilos de mandioca, 9 xícaras de farinha, 300 gramas de manteiga, 600 ml de leite, 300 gramas de coco ralado, 3 xícaras de leite e ao invés de 8 ovos para 2 porções, agora 12 ovos. Olha que legal. E por último, 5 porções. Vixe, agora muita coisa, hein? 5 porções vão ser o quê? 5 vezes 10 porções, serão 5 vezes. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, quilogramas de mandioca, meio, né? Xícaras de farinha de trigo, 1,5. Gramas de manteiga, ó, 50. Mililitros de leite, 100. Se aqui eram 10 porções, agora nós vamos ter a metade das porções. Então, onde era 1, vou colocar meio. Onde eram 3 xícaras de farinha, 1,5. Onde era 100 gramas, 50. E aí nós vamos perceber que houve uma redução. Por quê? Porque é metade de uma porção, de 10 porções. Então, aqui eram 4 ovos. Para fazer a metade, 2 ovos. Ó, aqui era 1 xícara de leite. Para fazer a metade, meia. E assim sucessivamente. Então, o que vai nos possibilitar o sucesso é o quê? Simplesmente a medida correta e proporcional para cada quantidade. Na questão 13, tá assim. Quanto tempo você demora no banho? Um banho de 15 minutos pode consumir 135 litros de água em casa e 243 litros em apartamento. Olha para vocês verem, gente, que consumo violento. Porque aqui, ó, em 15 minutos. E aí, tem assim na letra A, quantos litros de água são gastos em um banho de meia hora em uma casa? Vocês percebam que há diferença entre o banho na casa e o banho no apartamento. Só que, se são 15 minutos, está querendo em meia hora. Meia hora são 2 vezes o número 15. Então, se são 30 minutos, vai ser o quê? 135 vezes 2. Por quê? É 135 em 15 minutos, mais 135 em mais 15 minutos. Então, vão dar 270 litros no consumo de água de uma casa.
Mas do apartamento, olha para vocês verem, 243 vezes 2, olha a quantidade de água, quase que esgota uma caixa de 500 litros, é muita água. 486 litros, porque é 243 vezes 2. Olha que legal, certo? E infelizmente muita gente usa o consumo da água, né, sem responsabilidade. Na letra B tem assim: quantos litros de água são gastos em um banho de 5 minutos em casa e em um apartamento? Então, olha só, é o ideal, né? Porque eu acho que 5 minutos dá para a gente tomar um banho tranquilo e sem muito desperdício. Então, se em 15 minutos gasta-se 135, basta pegar 135 e dividir por quanto? Por 3, porque aí é a quantidade lá, ó, 15 dividido por 3, 15 minutos dividido por 3, nós vamos ter 45 litros. Então, 135 dividido por 3, 45 litros. Já no apartamento, esse valor ainda vai estar alto, mas mesmo assim já tem uma redução considerada, que é 243 dividido por 3, então vai ter um gasto aí de 81 litros de água, né? A nossa atividade de correção finaliza por aqui. Que Deus abençoe a vocês, tá? Meus amores, de tudo que fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração. Amo vocês, viu? Um abraço, Deus abençoe.